impossível jogar as 3 competições. Então vamos fazer o seguinte, por que todo mundo Não, tem briga um para detalhe ter importante. as competições? Impossível jogar as 3 competições com 12 e 14. 14 jogadores. Que é o que a gente já falou aqui, né? O que ele confia mesmo 12 e 14. é 12 a 14. E assim, vamos Então, lá. Grício, vamos fazer o seguinte, ou Tanto que ele todo não time, tem mudado, isso né? aqui é utopia também, mas ou todo time tem 20 jogadores no mesmo nível, ou para com essa briga de lutar por todas as competições, porque chegar uma hora lá, Não, você vai CJ, optar uma hora pelo você tem que calendário. largar uma delas, faz parte. O calendário não permite. Mesmo se você tenha muitos jogadores no mesmo nível e tudo. Porque o problema é se você tem 25 jogadores do mesmo nível para fazer aí 2 times. Mas você gerir isso é muito difícil. impossível. Muito difícil, porque Impossível. o cara que tá no mesmo nível do outro não vai entender quando ele precisar ficar no banco, né? E nos jogos mais importantes, de Copas, aqueles que você não pode perder, você vai colocar os que você acha que estão melhores. Aí o cara que não jogar esses jogos vai ficar incomodado de estar jogando o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é muito difícil de gerir. E é um problema do nosso calendário, CJ. O Atlético não é uma exceção. Assim, o Atlético é o único agora que está disputando as 3 ainda, né? O Corinthians ainda estava até pouco tempo e o Botafogo esteve também em determinado momento. O Corinthians estava jogando as Copas com o time reserva, porque estava muito mal no Campeonato Brasileiro. Todos os times vão ter que fazer escolhas. E é bom que você possa fazer essa escolha, né? Porque você fala assim, então para de querer classificar para o campeonato. Não, porque aí você não tem escolha, né, para fazer. E acho também que na situação do Atlético, pela má performance, né, ao longo, principalmente do primeiro turno, né, e com as classificações acontecendo nas Copas, CJ, foi fácil a decisão. A decisão foi fácil. É preocupar ali para fazer a pontuação de não ter risco, obviamente, de queda e tacar o terror nas Copas. Porque é isso, CJ. Não tem como você também ignorar uma presença numa decisão de Copa do Brasil ou uma presença numa decisão de Copa Libertadores. Você tem o Botafogo hoje, né, que tá performando muito bem, mas tem que lembrar que ele tá bem desde o início do Campeonato Brasileiro, né? E saiu da Copa do Brasil e tá numa final de Libertadores, mas podia também não tá, né? O Palmeiras saiu das 2 Copas. A decisão pra eles foi fácil de focar exatamente tudo no Campeonato Brasileiro. E mesmo Cara, assim não tá esse- conseguindo entregar. Eles não tiveram decisão, não tiveram decisão. Foi Por o que sobrou. obrigado, Não, né? sim, mas... Aqui, esses treinadores que chegam de fora, o caso do Milito, por exemplo, você vê no semblante dele o cansaço, um Tá fim de uma cansado. temporada, Tá cansado. É um desgaste, estressante. de estresse, de falar, cara, aqui é jogo quarta, domingo, quarta, e vem uma Copa, vem um brasileiro, depois vem outra Copa, vem outro brasileiro. Ainda mais ele... Ser treinador talvez seja uma das profissões mais estressantes que Sim. existe. É muita pressão. Assim, você tem muitos É bônus. só ver o que Você aconteceu tem- com o Ricardo Gomes, com o Muricy Ramalho, entende? É E muita eu tô pra pressão. falar pra vocês que a pressão que o Milito teve no Atlético, ele não teve lugar nenhum na carreira dele. Porque quando você tá na Argentina, a gente fala em obrigação novamente, né? As obrigações, entre aspas, estão nas costas de River Plate e de Boca Juniors, que têm orçamentos mais pesados. E eles fazem menos jogos que no Brasil. A média de um time argentino hoje, que dispute a Copa Libertadores, é de 50 a 55 jogos. E tem outro detalhe, né? 60% das equipes que disputam o Campeonato Argentino são da Grande Buenos Aires, CJ. Você não pega voo, cara. Você só vai de ônibus para os jogos. Então, assim, entre aspas, uma situação muito mais cômoda e confortável trabalhar. Aqui no Brasil, cara, você faz viagem para Belém, você faz viagem para Fortaleza, você faz viagem para Salvador, você faz viagem para Recife, de repente você já tá lá em Porto Alegre, aí de repente você já tá lá em Santiago fazendo jogo de Copa Libertadores. mais Então, corrido, realmente né? é muito mais difícil ser técnico aqui no Brasil. Só falando da entrevista, eu acho que ele falou uma coisa que todos sabem, mas eu acho que ele não precisava falar. Sério? O treinador não precisa expor isso. Todo mundo sabe, nós falamos isso aqui já. O torcedor sabe, mas ele não precisa expor que ele tem 13 jogadores. Ele não precisa. Isso para ele manter um controle do plantel. Como eu questionei que agora o Pedrinho, do Perfeito. Cruzeiro, que falou algumas coisas, tem coisas que são claras, mas não podem sair da boca do presidente. Não devem, né, pelo menos, né? Sair da boca do presidente, do treinador. Mas a decisão dele, eu acho que ele está muito certo na decisão dele. Da forma como ele geriu de colocar os reservas e titular, eu acho que mesmo que o Atlético não vença as Copas, eu acho que a decisão dele está correta. E ontem a gestão dele, pensando no domingo, eu acho que foi boa. Ao menos no Kardec. Eu acho que o Kardec poderia ter jogado um pouco mais.